Olá, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu tô. Legal. Primeiro, Luiz, obrigado pela disponibilidade de apresentar o recurso para a gente. Eu peço desculpas porque eu estava com tudo certo aqui, mas o computador resolveu reiniciar por conta, então dei essa atrasadinha. Bom, eu sou bibliotecário aqui na UFABC, eu estou atuando com a nossa comunidade em São Bernardo do Campo e eu quero que vocês saibam que a gente está trabalhando para que vocês continuem pesquisando, né? A gente está tentando fornecer todos os recursos possíveis para vocês poderem continuar pesquisando mesmo durante essa pandemia, né? Que no momento a gente está com as instalações físicas fechadas, mas a biblioteca está trabalhando junto com vocês. A gente tem procurado trazer esses treinamentos para manter vocês atualizados. Agradeço ao Luiz aí, aos outros editores também, que durante esse mês de junho e no mês de julho a gente vai fazer vários treinamentos com os nossos parceiros. O recurso Engineering Village ele é muito importante para o pessoal de engenharia, porque ele apresenta algumas ferramentas especializadas para quem está pesquisando em engenharia, que às vezes é difícil você encontrar em recursos mais genéricos, né? Então o Luiz vai apresentar isso em detalhes, é bastante importante. Eu recomendo também para todo mundo que está pesquisando, depois tentar participar do treinamento sobre Mendeley, que além de você buscar os recursos aqui na Engineering Village e em outras bases de dados, é interessante você se organizar para recuperar esses itens depois, suas anotações e fazer o gerenciamento da sua bibliografia, né? Então o Mendeley também é uma ferramenta bacana para isso. Então recomendo que participem. Durante esse treinamento também, a biblioteca pede que vocês entrem num formulário para fazer uma avaliação do que acharam do treinamento no final. E com o mesmo link, a gente pede os dados de vocês para depois mandar um certificado de participação, tá? Então, eu vou compartilhar no chat mais para frente aqui o link para essa avaliação. E aí eu peço que todos respondam e depois a gente pede um prazo aí de uma semaninha, a gente manda um certificado também. Para quem precisar de algum serviço da biblioteca durante esse tempo em que a gente está fechado, vocês podem entrar no portal da biblioteca, que eu vou pôr o link aqui também no chat, e vocês lá vão ter 2 e-mails pelos quais a gente está atendendo nesse momento, tá? Se vocês precisarem de algum recurso, tiver alguma dúvida, seja com relação ao conteúdo desse treinamento ou ao serviço da biblioteca, a gente Perdão, está a você gente tá quer atendendo nos compartilhar? e-mails. Quer compartilhar? Desculpa, quer compartilhar a tua tela? Tem uma opção aí de New Share para você compartilhar Deixa eu verificar. supostamente a tela, se você preferir. Ou então eu compartilho daqui e aí eu tento acompanhar daqui, como Você você consegue preferir. compartilhar daí? Que aqui eu não estou conseguindo. Perfeito. Você Tá. como co-panelista, supostamente você deveria conseguir. Deixa eu compartilhar aqui. Tá. É que eu estou no Linux aqui, que eu não tenho muito domínio. Entendi, Não entendi. estou Você conseguindo está ver vendo uma minha parte tela da tela. agora? Deixa eu mandar aqui. Agora eu consigo ver. Eu vou passar no chat Beleza. o E link para o aí, portal da biblioteca. tá. E aí Tá? eu clico aqui também. Beleza. Isso. E aí eu clico e a gente vai lá para a página, para Isso, essa página que você está falando. E aí você me conduz aí para apresentar essa página. isso. Você, Entra em... você consegue ver a minha página, né? Consigo. Perfeito. E só uma coisa, enquanto carrega a página, vocês vão emitir o certificado? Isso, eu vou passar um link aqui no Perfeito. chat para um formulário do Google para o pessoal responder e a partir desse formulário a gente consegue Entendi. Emitir o formulário. emitir um formulário, tá? Perfeito. Nos anos passados, eu sempre emiti, quer dizer, vocês sempre compartilharam a lista dos participantes e eu que emitia eu encaminhava para a biblioteca e a biblioteca depois distribuía os certificados. Mas é bom saber, porque aí eu não vou compartilhar nada com ninguém. Perfeito. Isso. A gente achou que assim fica melhor, porque como eram várias palestras com métodos diferentes, né? Canalizar tudo através da biblioteca é sempre Isso, bom. aí fica mais fácil para todo mundo, Perfeito. tá? Então, passei o link agora, eu passo de novo no final da reunião. E aí, ó, vocês estão vendo aí na tela que o Luiz está compartilhando. Nesse endereço do nosso portal tem os contatos, tá? Vocês podem contatar qualquer uma das 2 unidades da biblioteca, mas é legal você procurar que atende o seu curso
que às vezes as pessoas que trabalham nessa unidade estão mais a par de detalhes específicos que atendam melhor para você, tá? Então, se você é de São Bernardo, biblioteca sbc@fabc.edu.br, e de Santo André, biblioteca santoandré@fabc.edu.br. Bom, eu acho que por enquanto é isso que eu tinha para falar. Para não atrasar muito, eu vou passar a palavra para o Luiz. Eu e o João Biancolini, que somos funcionários da biblioteca, estamos aqui no chat. A gente pode ir respondendo dúvidas que surgirem para ficar mais dinâmico, né? Para o Luiz continuar apresentando. E é isso, pessoal. Boa apresentação para todos. E novamente, obrigado, Luiz. Pode começar. Perfeito. Tá ótimo. Muito obrigado, Hugo, pela apresentação. E, por último, eu acho que, ainda finalizando essa questão da biblioteca, como eu vou apresentar um recurso que é oferecido, eu vou tirar o meu vídeo agora para ele descarregar o tráfego de dados na nossa comunicação, mas a última coisa que eu queria apresentar era o acesso ao portal de periódicos da CAPES, aos recursos do portal de periódicos da CAPES. Você quer falar ainda um pouco sobre isso, Hugo? Só dizer para o pessoal como o pessoal pode acessar o portal de periódicos da CAPES? Ah, sim. Bom, o portal de periódicos da CAPES, quando a gente está no campus, todo mundo tem acesso, né? Mas agora, com cada um da sua casa, a gente está fazendo acesso pela VPN. E só que eu acho que ficaria muito longo eu falar sobre a VPN agora. De novo, depois a gente pode passar o link com as instruções para acesso por VPN, tá? Mas a opção que seria mais fácil, na verdade, seria pela CAF, né? Mas, de novo, acho que são recursos que a gente demoraria muito falando, viu, Luiz? Perfeito, tranquilo. Se você Tá? puder compartilhar no chat os links de apoio para o pessoal, para mim basta. Quer dizer, o Tá, importante é eu o vou pessoal... compartilhando no chat, então, enquanto isso, que eu vi até que o pessoal Perfeito. falou que não viu esse último que eu compartilhei, que tem que ser para todos os attendees, né? Você Tá, compartilhou para all panelists. tá, E eu aí vou tem que compartilhar para ser todos agora, isso, então. perfeito, por favor. Aí, você pode ir falando. Obrigado pelo comentário. Sim, então o acesso seria através do CAF. O fato é que se vocês estiverem localmente na UFABC, vocês vão conseguir acesso por validação por IP, através da validação por IP pelo IP de vocês. Existe a validação remota quando vocês estiverem acessando o conteúdo da UFABC por VPN, que o Hugo vai compartilhar com vocês a forma de vocês se cadastrarem. Uma outra forma é através do portal de periódicos da CAPES. Então, se a gente for lá para o portal de periódicos da CAPES, lá no sistema de biblioteca, do lado direito, tem um ícone à direita que se chama Portal CAPES. Quando a gente clica nesse link, a gente vai chegar nessa página aqui, que vai apresentar o portal de periódicos e esse ícone no meio da tela, colorido, que é o link do portal de periódicos da CAPES. Então, quando a gente clica nesse link do portal de periódicos, a gente chega no portal de periódicos, que é onde a gente vai encontrar as bases que são oferecidas, que estão disponíveis para vocês, são assinadas pelo governo brasileiro e são oferecidas através desse portal. Quer dizer, todo o conteúdo que é oferecido através desse portal está disponível para todos vocês que trabalham, que pesquisam, que frequentam a UFABC, que tem alguma associação com a Federal do ABC. Então, aqui vocês vão conseguir fazer um monte de coisa, eu vou falar rapidamente disso aqui, mas lá em cima tem uma opção que se chama Acesso CAF, que foi isso que o Hugo comentou rapidamente. Então, se vocês clicarem aqui em Acesso CAF, vocês vão conseguir fazer um outro registro no portal de periódicos da CAPES, usando o e-mail institucional de vocês, da UFABC, para que vocês acessem o conteúdo do portal de periódicos da CAPES, mas com uma validação pelo CAF, pelo portal de periódicos da CAPES. E aí vocês vão acessar tudo que é do portal. Vocês não vão acessar as particularidades da UFABC, quer dizer, aquilo que a UFABC oferece individualmente no portal da própria UFABC. Isso vocês não vão acessar, quer dizer, para isso vocês vão ter que voltar aqui para a página da UFABC, das bibliotecas da UFABC, mas para o acesso a tudo aquilo que vocês quiserem acessar, precisarem pela CAPES, vocês vão poder criar o acesso CAF.
Então, seguindo aqui, clicando aqui nessa opção, vocês vão seguir um passo a passo bem simples para que vocês possam acessar o conteúdo oferecido pelo portal de periódicos da CAPES. E depois disso, vocês vão poder buscar as bases de dados. E é aqui que eu queria comentar com vocês como que a gente pode chegar à base Engineering Village. Eu vou compartilhar o link direto para vocês, mas de qualquer maneira, se eu não sei como chegar a uma base, o que eu faço? Venho para o portal de periódicos da CAPES, uma daquelas bases que eu comentei, por exemplo, na pesquisa. Então, eu clico em buscar base e vou digitar o nome da base que eu quero usar naquele momento. Então, aqui eu posso usar Compendex, por exemplo, que é a base que a gente vai executar, que eu vou apresentar. Então, aqui eu posso enviar, quer dizer, executar a pesquisa pela base Compendex. Como eu não estou logado no portal de periódicos da CAPES, eu não vou encontrar nenhum resultado. Mas se vocês estiverem logados através do CAF, vocês vão conseguir encontrar, um único resultado que vai dizer assim, Compendex Engineering Village. Clicando naquele link, vocês vão chegar ou ser redirecionados a essa plataforma, essa página que está aqui, que é a página da Engineering Village. Lá no canto esquerdo, no topo, a gente vê a página inicial da plataforma Engineering Village. Antes de sair do portal de periódicos, eu queria só comentar com vocês que aqui do lado esquerdo, ainda no menu de opções do portal de periódicos da CAPES, a gente vai encontrar a opção de treinamentos, que é bem interessante para a gente saber outros treinamentos de outras bases, outros recursos de informação que são oferecidos através do próprio portal de periódicos da CAPES. Regularmente, os treinamentos são repetidos, são flexíveis, são oferecidos em horários flexíveis, de manhã e de tarde, tem alguns até à noite, mas de qualquer maneira, se vocês quiserem participar desses treinamentos, são serviços oferecidos pelo portal de periódicos da CAPES em conjunto com os editores. E um pouco mais abaixo a gente tem materiais didáticos, que são os guias de uso de todos os aplicativos, de todas as bases, os recursos, informação complementar. Sendo que no YouTube, hoje em dia, se vocês pesquisarem ou nas redes sociais, vocês vão encontrar muita informação. E ainda tem dispositivos móveis. Quer dizer, vocês têm a possibilidade de acesso ao portal de periódicos da CAPES através de dispositivos móveis, instalando o aplicativo, que é bem interessante e bem simples. Recomendo que vocês avancem nessa questão. Aqui eu estou na página da Elsevier. Se por acaso vocês quiserem saber um pouco da Elsevier, eu vou compartilhar também no chat o link para a página de informações da base Engineering Village. E depois eu vou compartilhar o link de acesso à plataforma Engineering Village. Nesse momento, eu vou para a minha apresentação. Deixa eu já compartilhar aqui o link para a plataforma Engineering Village. Bom, então eu vou falar, como eu comentei com vocês, eu vou falar da plataforma Engineering Village. Então, deixa eu carregar aqui a apresentação. Antes até de fazer a apresentação, aí na tela eu estou apresentando o meu e-mail mais uma vez, que eu já compartilhei com vocês, mas então o objetivo hoje é falar um pouco de como fazer uma revisão bibliográfica ampla e completa nas engenharias e tecnologias e ciências exatas. E antes de avançar, eu dei uma pesquisada na produção científica de engenharia da UFABC, simplesmente para saber como é que vocês estão produzindo informação, como é que vocês estão consumindo informação de engenharia. Então, deu para ver que quase 30% da produção científica da UFABC ela tá voltada para as engenharias e tecnologias. Deu para perceber que, um pouco no quadro abaixo, que muita da informação publicada para as tecnologias de engenharia está na área de informática, tem bastante também publicado na área de engenharia elétrica, eletrônica, tem alguma coisa de química, tem alguma coisa de mecânica, engenharia, todas as outras engenharias também tem bastante. Bom, o fato é que vocês pesquisam muito em compostos orgânicos, reações químicas, compostos inorgânicos, matemática, nanotecnologia, química, ciência dos materiais. Esses são os temas mais publicados por vocês. Então, depois eu posso
Sim, sim. Depois eu vou passar para vocês a gravação para que vocês tenham a possibilidade de revisar esse material. Mas, e vou passar também a, as apresentações para que vocês possam revisar especificamente esse material. Então, eu vou compartilhar o link da apresentação e da gravação e vou compartilhar esse material, o link para que vocês baixem esse material de maneira simples. Bom, então, a Elsevier, ela está disponível, ela tá em todas as redes sociais. Como eu tinha comentado com vocês, talvez a editora de informação científica mais tradicional da indústria. E Engineer Village é uma base que tem mais de 130 anos oferecendo informação científica das engenharias. É uma base referencial. Eu tenho as referências dos documentos, eu posso visualizar, recuperar, buscar, saber o que foi publicado, buscando uma palavra no título, uma palavra o nome do autor, o nome da revista que publicou um documento, posso buscar no resumo do documento, mas não no texto completo. O texto completo não está incluído na base de dados. E a gente tem a possibilidade de acessar até 27 milhões de registros que são oferecidos pela base de dados Compendex, é o nome da base de dados, que é oferecida através do site da plataforma que se chama Engineer Village, que é uma vila do engenheiro, porque quando o cliente assina mais de uma base, mais de uma fonte de informação, ele pode consultar tudo simultaneamente dentro de um único site. Até 14 bases é o que ele pode fazer consultando na plataforma Engineer Village, no site Engineer Village, que foi o link que eu compartilhei com vocês ainda há pouco. Então, o que vocês vão conseguir fazer dentro da plataforma Engineer Village, revisando o conteúdo, aqueles 27 milhões de registros? São muitos documentos que eu vou falar um pouquinho mais sobre o tipo de documento que vocês vão encontrar, mas o fato é que vocês conseguem revisar uma quantidade muito grande de documentos científicos revisados por pares, todos qualificados, comprovados, validados, quer dizer, são confiáveis, completamente confiáveis, publicados pelas principais editoras das engenharias. Então, de uma maneira simples, simplificada, centralizada, vocês vão conseguir revisar todo o conteúdo publicado por essas editoras e outras editoras, que são as mais relevantes nas engenharias e tecnologias. Então, para que eu inicialmente vou usar Compendex Engineer Village? Para fazer uma revisão bibliográfica completa, ampla, confiável de tudo aquilo que já foi publicado em termos de engenharia. Por quê? Porque eu tenho acesso a 27 milhões de registros referenciais. Mais uma vez, referenciais. Eu tenho os metadados de cada documento. Eu não tenho o texto completo. Eu tenho o link que vai me levar ao texto completo, mas eu não tenho o texto completo incluído na base de dados, mesmo porque seriam 27 milhões de documentos em texto completo, impossível. Mas, de qualquer maneira, 27 milhões de registros. Desses registros, a gente tem a grande maioria que foi publicada em revistas científicas, revistas avaliadas por pares, revistas qualificadas, revistas de extrema relevância. Essa informação foi publicada desde 1884 até a data corrente. Então, a gente tem o estado da arte, por exemplo, e tem o histórico de evolução de uma tecnologia. Publicado em artigos científicos, documentos de conferências, documentos anais, documentos, eventos da indústria, revistas da indústria, livros, capítulos, teses, dissertações e, por último, a gente adicionou documentos que foram publicados, ou normas técnicas. Então, de uma maneira simplificada, eu vou conseguir acessar um grande volume de informação que me apresenta o conteúdo estabelecido, que são livros, teses e dissertações. Tem o conteúdo histórico e inovador, publicado em artigos científicos. E tem o conteúdo aplicado, que é publicado através das normas técnicas, associações de normas técnicas, institutos de normas técnicas. É melhor ou pior? Não, é simplesmente uma fonte de consulta ampla,
Porque de uma maneira simples, centralizada, unificada, eu consigo revisar grande parte da produção científica mundial de engenharia e tecnologia. Naturalmente, quando eu tenho muita informação para poder filtrar, para poder revisar, para poder pesquisar, pode ficar um pouco complicado esse processo e pode ficar lento esse meu processo de revisão bibliográfica ou de identificação dos 3, 4, 5, 10 documentos que vão apoiar no meu processo de pesquisa. Por quê? Porque eu tenho 27 milhões. 27 milhões é muita coisa. Sim, então o que a gente pode fazer, o que a ferramenta pode fazer para ajudar a indicar, a apresentar, a recomendar um documento que seja de relevância para o usuário final? Bom, o usuário final vai colocar lá as palavras que ele tiver, preferencialmente ele vai dizer se a palavra é parte de um autor, é o nome, o sobrenome de um autor, se é uma palavra-chave, se a palavra está no título, ou então simplesmente vai executar a pesquisa. Sim, mas além disso, o que todo o documento, os 27 milhões de registros tem, é um vocabulário controlado, que é chamado de tesauro. O que é o tesauro? É uma palavra-chave controlada. Quer dizer, não é uma palavra-chave estabelecida, recomendada pelo autor, mas sim uma palavra-chave controlada por especialistas das áreas de engenharia. Então, o usuário vai conseguir filtrar os resultados usando palavras controladas. E também as palavras-chave, não tem problema. Mas as palavras-chave são sempre regionais, muitas vezes. Enquanto que as palavras controladas são aplicadas a todo o conteúdo de maneira internacional, globalizada. Então, o que eu ia dizer ainda sobre o conteúdo é que todo o conteúdo Compendex foi indexado no idioma inglês. Então, por mais que eu tenha indexado um documento publicado no Brasil, numa revista brasileira, esse documento é convertido, o texto desse documento é convertido para o idioma inglês para permitir uma recuperação padronizada no idioma inglês. E o tesauro é um vocabulário controlado em engenharia, tecnologia, em inglês. Então, o mais recomendado, quando eu estiver criando a minha estratégia de busca para recuperar conteúdo Compendex, é usar expressões no idioma inglês. O que a gente tem, além da opção de busca textual para recuperar, para filtrar o conteúdo Compendex? A gente tem a possibilidade de indicar um número que vai estar associado a alguma propriedade física, que vai ter sido expressa no documento através de uma unidade preferencial do usuário final. Então, quando eu quiser executar uma pesquisa e filtrar para 900 MHz ou para 0,35 micro, eu não sei se é metro, provavelmente 160 milhas por hora, ou então 45 kV, quando eu quiser indicar 45 como um número e não uma sequência de caracteres, 4 e 5, eu vou poder fazer isso para filtrar os resultados de maneira precisa e de maneira numérica. Somente algumas plataformas da indústria mundial oferecem esse recurso de filtragem através de números, verdadeiramente números, e não números que se parecem com palavras, ou palavras com números, que a gente visualmente identifica. O cérebro processa isso e sabe que é um número. Mas, de qualquer maneira, para a plataforma, o que é feito para cada documento que é indexado? Os documentos, eles apresentam, quando um documento apresenta no seu resumo, por exemplo, um número, esse número é identificado. Então, aqui no exemplo, a gente tem o número 63, PES, que é uma extensão. Então, a propriedade é a extensão. E o que a gente tem? O valor dela é 63, 63, perfeito. E aí, como que eu vou identificar a unidade? FT é a abreviação de feet. Mas feet, alguns autores vão abreviar FT, outros vão escrever feet, outros vão escrever foot, outros vão usar outra unidade, uma unidade de jardas, ou então de metros ou centímetros, e cada um vai abreviar da maneira que quiser, porque essa é uma opção de cada autor quando está escrevendo seu documento. Então, para permitir a recuperação de forma padronizada,
todo número que é encontrado nos documentos, nos metadados dos documentos, ele é convertido para o Sistema Internacional de Unidades, para padronizar a forma de recuperação daquele documento e para permitir que o usuário indique, eu quero recuperar uma extensão, eu vou indicar o valor e eu quero usar uma unidade da minha preferência, para que a plataforma faça a conversão e entregue tudo aquilo que contenha aquela unidade, aquela propriedade especificamente indicada pelo usuário que estiver fazendo a pesquisa, criando a estratégia de busca. A gente vai ver isso na demonstração. E, por último, na plataforma, eu queria mostrar para vocês a parte de análise do perfil de pesquisa de instituições de engenharia. Então, é uma opção simples para, dentro da plataforma, revisar a produção científica de uma instituição. Eu vou fazer isso para a UFABC, só como demonstração, para a gente verificar como que está a produção dela dentro da engenharia vista pela Elsevier, dentro da base Compendex. Então, quantos artigos, quantos documentos foram publicados pela UFABC e indexados pela base Compendex. Nem tudo publicado em engenharia está dentro da base Compendex. Esse é o mundo Compendex, esses 27 milhões de registros que eu comentei, eles são o mundo de engenharia e tecnologias da Elsevier. Agora, naturalmente, a produção local da UFABC, ela vai estar disponível através do catálogo da própria UFABC. Então, por isso que é sempre importante todo usuário fazer uma consulta, mesmo que ele vá fazer alguma pesquisa numa base da indústria de informação, é importante que ele revise a produção científica, os repositórios, o catálogo da própria instituição. Olha, para qualquer pesquisa que vocês quiserem fazer, vocês podem fazer no chat ou então na área de pesquisas, ou de Questions and Answers, QA, que aparece aí para vocês. Então, vamos avançar mais um pouquinho. Resumindo, para que serve Engineering Village? Para descobrir conteúdo de qualidade de maneira rápida, precisa, relevante, usando o filtro numérico. Então, a gente vai ver como que a gente faz isso. Na apresentação, vocês vão encontrar mais alguns slides. E aqui eu volto àquela questão de como acessar a base Compendex. Então, mais uma vez, eu vou lá para o portal de periódicos TACAPES. Lá eu faço uma pesquisa por base de dados, digito Compendex e vou chegar nessa plataforma. E agora a gente vai para a plataforma. Nosso tempo daqui a pouco está acabando. Se alguém tiver alguma sugestão de tema, área temática, para a gente usar como exemplo, vocês fiquem à vontade. Eu estou aqui para demonstrar o uso agora da plataforma. Então, como que eu vou fazer uma revisão bibliográfica de uma área de meu interesse nesse momento? Bom, qual é o tema de meu interesse, qual é a minha área nesse momento? Eu tenho o quê? Eu quero buscar nanotecnologia. Então, eu posso começar a escrever a palavra. A plataforma vai me apresentar algumas recomendações de grafia ou de expressões que começam com aquelas letras que eu já teclei. Quando eu clicar, a plataforma vai me permitir clicar no botão na lupa para executar a pesquisa. Antes até de continuar criando a minha estratégia de busca, eu queria comentar com vocês, lá em cima a gente tem o menu, as opções de menu. Então a gente tem a opção de search, que é onde a gente vai encontrar a opção de busca básica, que é essa que a gente está usando agora, que eu estou demonstrando agora, a opção avançada, que é de busca livre, a opção de busca pelo vocabulário controlado, é uma opção que eu uso para revisar, para identificar as melhores expressões que deveriam ser usadas na execução da minha estratégia de busca, na criação da minha expressão de busca. Então, eu posso revisar palavras e expressões buscando simplesmente no tesauro. E depois aqui a gente vai ter a opção de Engineering Research Profile, que é aquela que vai me permitir revisar a produção científica de uma instituição de engenharia. Depois eu tenho aqui o histórico da minha pesquisa, alertas e algumas informações a mais, informações de apoio, informações de uso da plataforma, tem ponto de interrogação, manuais, guias e do lado direito, mais para o lado direito, eu tenho LB. LB significa o quê? Que eu estou logado na plataforma. Há pouco a gente falou do login
ou do acesso à plataforma Engine Village. E a gente falou do registro, do cadastro na CAPES, no portal de periódicos da CAPES, usando a opção CAF. Aquela é uma opção de registro no portal para que vocês tenham acesso ao conteúdo oferecido pelo portal. Agora, se vocês quiserem guardar estratégias de busca, alertas, conteúdo de interesse de vocês encontrado na Engine Village, vocês precisarão fazer um registro na Engine Village. Então, aqui vocês vão simplesmente dar um clique e vai aparecer a opção de registrar. Ou então, vocês podem seguir no processo de uso da plataforma, que eu vou demonstrar, e quando vocês quiserem guardar alguma coisa específica do processo de revisão bibliográfica de vocês, vocês precisarão criar um usuário para as plataformas Elsevier. O último comentário sobre esse usuário das plataformas, é o perfil de usuário das plataformas Elsevier, é que esse perfil ele é válido também para as outras plataformas da Elsevier. Scopus, ScienceDirect, React Zenbase, Mendeley, o mesmo usuário Mendeley ele pode ser usado para cá para guardar a informação de interesse dessa plataforma Engine Village. É o mesmo login para todas as plataformas Elsevier. Bom, então, executando a pesquisa, o que eu quero fazer? Aqui, eu estava falando, eu quero pesquisar tudo sobre nanotecnologia. Eu quero buscar onde essa palavra? Então, aqui eu tenho como indicar, eu quero buscar como autor, eu quero buscar como título, a palavra no título, ou eu quero buscar como o título de uma revista, ou vocabulário controlado, vocabulário não controlado. Então, aqui tem algumas opções de onde eu vou buscar essa palavra. Naturalmente, eu posso adicionar outras palavras, systems, nanotechnology systems, por exemplo. Então, aqui eu posso simplesmente digitar systems, e dizer, olha, plataforma, eu quero buscar nanotecnologia e systems. E aqui do lado esquerdo eu uso o operador booleano e para buscar nanotecnologia e systems. Da mesma forma, eu poderia ter adicionado o AND lá em cima no campo de pesquisa. Essa seria uma pesquisa, uma estratégia de busca exatamente igual. Agora, lembro a vocês, ou informo a vocês, que vocês sempre vão poder usar esses 3 operadores, o AND, o OR e o NOT, e sempre que vocês tiverem uma expressão de busca, vocês deverão, preferencialmente, usar as aspas no início e no final. Por quê? Porque se eu simplesmente digito 2 palavras, 3 palavras separadas por um espaço, a plataforma vai tentar buscar nessa sequência que está aqui. Vai buscar alguns sinônimos, algumas grafias um pouco diferentes, mas ela vai buscar basicamente isso que está aqui sendo apresentado nessa sequência. Depois ela vai buscar as palavras em ordem alterada, diferente. Então, se eu coloco Nanotechnology espaço Systems, a plataforma vai buscar, o motor de busca vai buscar Nanotechnology e Systems no conteúdo. Agora, depois de recuperar Nanotechnology Systems nessa ordem, vai também buscar Systems Nanotechnology para entregar isso para o usuário final. Porque aqui o usuário final não disse qual é a ordem preferencial. Sim, mas se eu coloco aspas, eu informo a plataforma que é exatamente naquela sequência que eu coloquei. Então, aqui o usuário pode simplesmente executar buscar termos, expressões, executar a pesquisa, e depois que ele executa a pesquisa, e aí é que a gente chega na parte bacana da plataforma, executei a pesquisa e eu encontrei um monte por fatiga, e encontrei uma quantidade muito grande de resultados. Como eu falei, 27 milhões de registros, eu encontrei 200 mil registros que contêm ou estão relacionados de alguma maneira com a palavra fatiga. Sim, e aí o que a plataforma vai me apresentar aqui embaixo nessas caixinhas, nesses botões? Uma opção de filtragem para aquele tema. Então, fatiga me entregou um botão de fatiga dos materiais. Então, eu cliquei naquele botão. Ou então, teste de fatiga. Então, eu posso, de maneira interativa, adicionar novos filtros e reduzir a quantidade de resultados. Então, assim, é muito simples de avançar no processo de pesquisa. Eu sempre vou poder adicionar um campo de pesquisa, uma palavra nova, no campo do lado esquerdo da tela. Add a term.
Então, aqui eu posso simplesmente digitar uma palavra. Então, eu posso digitar a palavra Brasil, por exemplo, e limitar. Porque eu quero que desses 15 mil documentos, eu quero revisar somente aqueles que contenham a palavra Brasil. Brasil perdido no meio do caminho, né? Porque eu não sei se é Brasil, autor, se é Brasil, revista. Eu simplesmente busquei a palavra Brasil, porque eu não indiquei que tipo de palavra que eu estava buscando. Lá em cima a gente tem a estratégia de busca e embaixo a gente já tem da lista da quantidade de resultados, a gente tem alguns botões que me permitem o quê? Gravar a expressão de busca. Então, se eu clico aqui em Save Search, a plataforma vai guardar essa expressão de busca no meu usuário logado na plataforma, Luiz Baginski. Se eu clico no botão Create Alert, eu indico para a plataforma que eu vou querer que ela execute essa mesma pesquisa uma vez por semana e me envie um correio eletrônico contendo os novos resultados que tenham sido adicionados à plataforma. Bom, então aqui eu cheguei a 309 resultados. Eu posso ordenar esses resultados de diferentes maneiras. Relevância aqui é a quantidade de repetições, a frequência desses termos que foram encontrados nos resultados, nos 309 resultados. Posso ordenar por fonte, por editor, mas aí, antes de demonstrar uma outra coisa na plataforma, o que eu quero fazer? Eu quero filtrar por propriedade física. Então, desses 309 documentos, o que eu quero fazer? Eu tenho aqui eu tenho 309 documentos e quero filtrar de maneira numérica nesse momento. O que eu posso fazer? Os documentos que foram, esses 309 documentos que foram retornados, algum deles contém a palavra age, idade, 9, na verdade. Alguns falam de área, só um. Outros falam de força, 17. Outros falam de potência, 2. Outros falam de temperatura. Então, por exemplo, se eu quiser buscar algum documento com base nessa minha estratégia de busca, que não está fazendo muito sentido científico, mas de qualquer maneira, se nesse momento eu quero filtrar esses 309 documentos pelos documentos que contêm uma temperatura e eu quero indicar a minha faixa de temperatura entre 200 e 500 graus Celsius, que eu escolhi graus Celsius, eu clico aqui, simplesmente eu indico 200, 500 e clico em refinar. Dos 300 documentos, a gente obteve 9 documentos. E isso é muito bacana, porque dos 27 milhões de registros, eu encontrei 7 que potencialmente vão me atender, vão responder ao meu questionamento, à minha necessidade de pesquisa, de avanço da pesquisa. Então, é basicamente assim que eu vou filtrar conteúdo. Mas tem algumas outras opções que são importantes, que eu quero comentar com vocês, antes da gente fechar esse processo de revisão. Porque a partir daqui, eu posso simplesmente clicar num documento, e se eu clico aqui no documento, eu vou abrir o que desse documento? Lembrando que o texto completo não está aí, mas se eu abro o documento, eu tenho a parte referencial desse documento. Então, eu tenho aqui o título, eu tenho os autores, eu tenho a afiliação, tenho o resumo daquele documento, tenho a minha temperatura, que de alguma maneira estava dentro daquela temperatura que eu indiquei, então tem aqui a temperatura, e um pouco mais abaixo a gente tem o vocabulário controlado. Que vocabulário controlado é esse? São as palavras padronizadas para os temas cobertos nesse documento. Sim, que vem lá do tesauro. As palavras controladas estão um pouco abaixo. Para que servem? São as palavras recomendadas pelos autores desse documento. Então, aqui eu posso revisar o documento e, se por um acaso eu quiser saber quais referências foram usadas no desenvolvimento, na criação desse documento, eu tenho aqui do lado esquerdo Compendex Refs. Eu clico nesse botão e aí eu vou visualizar a lista das referências bibliográficas usadas no desenvolvimento desse documento. Se por um acaso eu quiser acessar o texto completo, eu vou poder dar um clique no botão de Full Text. Quando eu clico no botão de Full Text, como eu tinha comentado, a plataforma me remete, me manda para a página do autor que mostrou o que publicou aquele documento. Casualmente é Elsevier. Então, eu tenho acesso ao texto completo.
Vocês, como vocês têm acesso ao portal de periódicos da CAPES, vocês vão conseguir acessar o texto completo publicado por mais de 40 mil revistas, que é muito interessante e é muito prático para vocês. Mas sempre que eu chegar a um documento e não encontrar aquele documento publicado em texto completo, disponível em texto completo, quando eu buscar aquele documento e não encontrar o documento em texto completo, o que eu vou poder fazer, ou que preferencialmente eu vou fazer, vai ser pedir para o meu contato na biblioteca para buscar aquele texto completo. Então, eu posso até marcar aqui 1, 2, 3, 4 documentos e aqui eu posso clicar no símbolo de correio para mandar essas referências bibliográficas para a biblioteca, para dizer assim, biblioteca, por favor, me mande, busque o texto completo, me ajude a encontrar o texto completo para esses documentos. Aqui, essa opção também vai me permitir exportar as referências bibliográficas para diferentes gestores de referências bibliográficas, de acordo com o meu interesse, de acordo com o meu uso, para gerar as referências bibliográficas, para citar os documentos no meu processo de criação do meu trabalho de pesquisa. Ainda falando da página de visualização dos documentos, ou dos resumos, eu tenho aqui na página de visualização do documento, como eu falei, o resumo, as palavras controladas, as não controladas. Do lado esquerdo a gente tem as referências e um pouco mais abaixo a gente tem as métricas alternativas. Que métricas são essas? É a quantidade de citações de vezes em que esse documento foi citado numa rede social ou que foi citado num gestor de referências bibliográficas, no Mendeley, por exemplo. Então, do lado esquerdo, a gente tem as referências, as citações não científicas, alternativas, e do lado direito, que vem dos Scopus, a gente tem a quantidade de citações científicas, que vem de uma plataforma científica, que é o Scopus. Então, eu posso até clicar aqui para saber qual documento já citou esse documento aqui no seu desenvolvimento. Antes ainda, por último, aqui nessa página, a gente pode visualizar documentos relacionados a esse documento. Por que que a gente implementou isso aqui, nessa opção? Porque muitas vezes é difícil, no processo de revisão, de identificação de um único documento de nosso interesse, é difícil da gente encontrar um documento. E quando a gente encontra aquele documento, a gente fica muito feliz. E aí a gente busca documentos parecidos com aquele. Agora, como encontrar documentos parecidos com um documento? Bom, aqui na plataforma, nessa opção de Related Documents, aqui do lado direito, eu vou ter a opção de visualizar documentos, artigos, documentos publicados em conferências, documentos publicados em normas técnicas, que falam do mesmo tema que foi coberto por esse documento que eu estou visualizando aqui nesse momento. Então, aqui fica muito fácil de eu revisar outros documentos que tenham sido publicados falando desse mesmo tema, desse mesmo contexto, dessa mesma área de interesse, de pesquisa. Voltando aqui à estratégia de busca, eu vou clicar no botão lá em cima de busca. Eu cliquei no símbolo Engine Village para voltar para a página inicial. E aí, agora eu vou fazer uma outra pesquisa que vai ser sobre chemistry. Alguma coisa simples. São temas gerais, mas por quê? Porque eu quero pesquisar por química. Então, eu digitei chemistry e vou executar a pesquisa por química. Em todo o conteúdo, encontrei uma quantidade muito grande de resultados. Aliás, antes de falar disso aqui, eu queria comentar com vocês que por mais não relacionado com engenharia que seja o tema, a gente sempre vai encontrar alguma coisa de engenharia aqui, ou algum resultado para diferentes temas, inclusive temas das ciências da saúde. Por quê? Porque sempre vai ter alguma tecnologia associada a muitos temas das ciências humanas. Então, a gente provavelmente sempre vai encontrar algum tema aqui, algum conteúdo aqui, mesmo que eu esteja falando de uma doença ou de algum problema. Aqui eu não vou encontrar a solução para aquele problema, mas eu vou encontrar tecnologia relacionada com aquele tema. Então, por mais que, agriculture. Então, eu posso executar pesquisas muito amplas, muito genéricas, e eu sempre vou encontrar conteúdo. Mas qual o contexto desse conteúdo, Luiz?
é justamente aí que a gente vai ter que explorar um pouquinho daquilo que está do lado esquerdo da plataforma. Então, do lado esquerdo, a gente tem os filtros dinâmicos. São esses filtros aqui. Então, é uma classificação desses 541 mil resultados que falam de agricultura e falam de outros temas. Agora, quais outros temas que são falados associados à agricultura, Luiz? Bom, então a gente encontrou 541 mil documentos que contêm a palavra agricultura. Sim, eles foram publicados por quem, Luiz? Se eu vier aqui embaixo, em Publisher, e clicar nas 3 barrinhas verticais, eu vou encontrar uma distribuição desses 500 mil documentos por editora. E vou poder saber quais são as editoras que mais falam do tema de meu interesse. Ou então, se por acaso, é bacana porque eu posso baixar esses dados aqui para poder fazer o uso, ou então eu quero saber em qual ano mais se publicou para agricultura, relacionado com tecnologia, naturalmente. Então, aqui a gente tem a distribuição por ano desses 541 mil resultados. Então, eu posso saber, gente, agricultura é um tema crescente, crescente interesse nas áreas científicas. Eu quero saber qual país mais publicou para agricultura. Então, eu clico aqui nas 3 barrinhas ao lado de Country/Region e vou saber, foi a China que publicou mais. Sim, depois os Estados Unidos. E se por um acaso eu quiser visualizar ou filtrar todos os resultados publicados pela China, eu clico na barrinha da China. Aí eu vou poder visualizar 161 mil resultados. Ou então, se por um acaso eu quiser revisar ou identificar o autor que mais publicou para uma determinada área. Então, eu tenho aqui aqueles 540 mil documentos classificados por autor. Então, eu sei quais autores que potencialmente vão me apoiar ou servirão de referência para o meu desenvolvimento de pesquisa. Afiliação, qual instituição mais pesquisou para a área de agricultura? Então, aqui, nessas 3 barrinhas, eu posso fazer uma análise eu posso analisar a produção científica mundial para as engenharias de maneira simples, porque eu estou simplesmente clicando, executei uma pesquisa ampla do meu tema de interesse e agora eu quero saber, a agricultura, Luiz, está associado a quais outros temas? Eu tenho aqui Control Vocabulary e tenho aqui Classification Code. São 2 formas de eu identificar as áreas temáticas relacionadas com a palavra que eu pesquisei. Então, o que eu posso fazer aqui? Quando eu clico em Classification Code, agricultura está associado a quê? Dentro das engenharias e tecnologias. Então, eu clico aqui para expandir a setinha para baixo, para expandir, clico em View More, expando, abro essa janela e nessa janela eu vou poder visualizar todas as palavras relacionadas a esses 540 mil documentos, para poder saber exatamente a que se referem esses 500 mil documentos. Tem, inclusive, documentos falando sobre matemática, produtos de comida, química, cuidado de saúde e por aí vai. E aqui em cima eu tenho o quê? O vocabulário controlado. O que é o vocabulário controlado? São as palavras que foram usadas, são as palavras controladas que foram associadas a esses 540 mil documentos relacionados com agricultura. Então eu sei que muitos falam de floresta, irrigação, frutas, proteínas, antioxidantes, mamíferos, ecologia. Então, por aqui eu posso filtrar os resultados. Eu quero buscar agricultura, mas eu quero buscar só aqueles documentos que falem de proteínas na agricultura. Então, eu seleciono proteínas e clico aqui em Limit To. E aí eu tenho quantos resultados? 15 mil resultados. Mas, além disso, eu quero filtrar de uma outra maneira. Eu quero filtrar pelo código de classificação. Eu quero estudar ciência dos materiais. Então, eu venho aqui em Classification Code e clico aqui depois em Limit To. Então, eu vou construindo a minha estratégia de busca com base em vocabulário controlado para poder filtrar de maneira precisa e científica os resultados. Eu não estou simplesmente chutando palavras que possivelmente os autores
associaram aos documentos. Eu estou usando expressões científicas. Onde que eu vou encontrar essas expressões? Lá em cima, em Search, Tesauro. E aí, quando eu chegar aqui no Tesauro, assim, eu quero buscar uma palavra e eu quero buscar a palavra, como que a palavra fatiga é usada na engenharia, nas tecnologias. Então, eu digitei fatiga, eu cliquei lá em cima em Search, fui para a opção Tesauros e cheguei nessa página de pesquisa. Como eu tinha comentado, essa página é uma página de pesquisa de vocabulário controlado. E dentro das engenharias, a gente tem o quê? Tem a palavra fatiga, tem ela associada à corrosão. Então, se eu clico aqui em fatiga, eu chego aqui em fatiga dos materiais. Isso significa que na engenharia, fatiga, a palavra fatiga é usada para fatiga dos materiais. Se eu clico em fatiga dos materiais, eu chego aqui na palavra mais ampla, nas palavras relacionadas, ou termos, expressões relacionadas e expressões mais específicas. Eu quero buscar agora tudo relacionado com fatiga e corrosão. Então, eu clico na caixinha ali do lado para poder adicionar essa expressão à minha expressão de busca. E clico na lupinha para executar a pesquisa. E executo mais uma vez uma pesquisa daquele conteúdo primeiro sendo revisado pelo Tesauro. Então, eu encontrei a palavra apropriada para executar a pesquisa, indo para a opção de pesquisa Search Tesauros e encontrei a minha expressão de interesse, executei a pesquisa e encontrei os resultados. E por aí vai. Agora eu posso aplicar um filtro um filtro numérico, ou então eu posso aplicar filtro por autor, ou saber quem mais publicou para a corrosão, a fatiga relacionada à corrosão, e por aí vai. A brincadeira é muito boa, porque a plataforma me permite fazer isso de maneira simples e rápida. Por último, eu queria comentar com vocês essa opção aqui de Search Engineering Research Profile. Para que serve essa opção? Como eu tinha comentado com vocês, aqui eu posso revisar a produção científica de uma instituição. Então, o que eu vou poder obter da instituição? Vamos buscar aqui a ABC, direto, Universidade Federal do ABC. Então, eu estou revisando a produção científica dentro da Engineering Village, aquilo que foi indexado na base Compendex e publicado pela Universidade Federal do ABC. 3.545 documentos. É tudo? Não, não é tudo. É aquilo que está dentro dessa base. É aquilo que foi selecionado, qualificado e por aí vai, e está disponível aqui para pesquisa. Dentro desse contexto, quais são os autores que mais publicaram? Eu tenho aqui os autores. Os gráficos aqui são hiperlinks, então eu posso sempre clicar para poder filtrar com base naquele autor. Aqui do lado direito a gente tem as áreas de foco. Um pouco mais abaixo a gente tem as instituições que mais ofereceram apoio financeiro para pesquisa, a quantidade de documentos publicados por ano, as áreas mais publicadas, daqui que eu tirei aquele gráfico, e aqui as revistas que mais publicaram informação publicada pela UFABC. Então, aqui é interessante que eu posso, por exemplo, digitar uma outra instituição de São Paulo. Por exemplo, então eu seleciono uma outra instituição de São Paulo para poder saber o que ela está fazendo, o que está acontecendo nessa outra instituição. Então, aqui eu posso revisar a produção dessa outra instituição e, se por acaso eu quiser guardar um PDF dessa informação, eu clico aqui em download, eu posso enviar por e-mail. Ou então, lá em cima, eu não quero fazer uma análise de tudo aquilo de 2000 que foi publicado entre 2009 e a data corrente. Eu quero filtrar aquilo que foi publicado nos últimos 3 anos. E não de todas as áreas. Eu quero somente reações químicas. Então, eu posso indicar para a plataforma, e isso vocês não vão encontrar em outras plataformas, eu posso indicar a minha área e o período de meu interesse para a revisão da produção científica de outras instituições. E isso eu posso usar para poder depois chegar aos resultados e para poder analisar especificamente aquilo que foi publicado por uma instituição dentro da minha área de interesse, para poder fazer o uso e para poder me orientar, para poder saber o que eu vou usar e a quem que eu vou seguir, a quem que eu vou acompanhar em termos de produção científica.